Em 1877, um fenômeno fora de qualquer padrão provocou uma das maiores tragédias humanas do século XIX. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas morreram pelo mundo por causa de seca, fome e das doenças que vieram junto. No Brasil, o Nordeste viveu uma das piores estiagens da sua história. Lavoura destruída, gente abandonando a terra em massa e uma crise que marcou gerações inteiras. 500 mil de pessoas morreram de fome e de sede aqui no nosso país. Quase 150 anos depois, os modelos climáticos mostrariam que o El Niño de 2026, sim, esse ano, poderia chegar perto dessa intensidade. Será que isso pode acontecer mesmo? Como preparar o seu bolso para isso, hein? Então cola aqui comigo, deixe seu like que esse vídeo vai salvar o seu bolso. A gente vai falar muito sobre inflação aqui nesse vídeo, né? Que a coisa já não tá boa. Vamos falar também de investimentos para você proteger o seu dinheiro desse monstro dentro de uma carteira diversificada, se você tem perfil para isso, claro, né? Vale muito a pena você considerar investir, por exemplo, em dólar e ouro. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é na versão digital delas, aí direto do seu celular, como o USDC para dólar e PAXG para ouro. No primeiro comentário tem um link para você começar, então se você quiser proteger parte do seu dinheiro dessa loucura chamada Brasil, vai lá, clique e faz suas primeiras compras de ouro e de dólar. E falando em começar, vamos começar aqui entendendo que é esse tal de menino aí, o El Niño, do jeito mais simples possível. É um aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico, bem ali na linha do Equador. Ué, mas Pacífico? Tá do outro lado ali, né? Mas isso aí. Logo ali, né? Segundo as aulas de geografia, né, Bruno? Todo mundo sabe que o Atlântico, que é o que encosta aqui, é o Atlântico, né? Quer dizer, eu acho que quase todo mundo sabe. Qual oceano banha as praias brasileiras? Meu Deus, cara. Eu não tenho certeza dessa. Então, o que tem a ver o Pacífico com o Brasil, hein? O Brasil, de fato, não encosta mesmo no Pacífico, mas a atmosfera encosta no mundo inteiro, entendeu? E especificamente o Pacífico Equatorial, que é essa linha aqui, perto da área do Equador. Quando ela esquenta demais, ela muda os ventos, desloca as chuvas tropicais e bagunça o regime de chuva aqui. No Brasil, esse padrão costuma trazer mais chuva no sul e mais seca no norte e no nordeste. Tem ano que vira enchente de um lado e rio secando do outro no mesmo tempo. Olha aí no mapa na tela como esse calor no Pacífico se espalha para longe. Esse fenômeno não é novidade nenhuma, tá? Ele vai e volta a cada 2 a 7 anos, mais ou menos. Então, quando o Pacífico esfria demais em vez de esquentar, a gente tem um irmão do contra dele, Bruno. Na verdade, é a irmã, a Laninha. Quando esfria, é a Laninha. Quando esquenta, é o El Niño. A grande dúvida, então, do momento é que força que vai ter esse El Niño aí que vem esse ano. E é aqui que o assunto fica sério, porque a NOAA, que é a Agência Americana do Clima, ela diz que a chance do El Niño aparecer entre maio e julho deste ano é de 82%. E para o nosso verão a chance sobe para 96%. Ou seja, o El Niño vem aí, não dá para negar, quase ninguém está discutindo isso. A dúvida é outra, ele vem uma marolinha, ou ele vem forte, ou ele vem monstro? Sempre quando falo em marolinha... Dá medo, né? É verdade. Presta atenção nesse detalhe. Os cientistas usam o apelido de Super El Niño quando a água do Pacífico fica acima de 2 graus acima da média histórica. Pode parecer pouco, né? Mas para o clima do planeta, meu amigo, 2 graus, sabe o que é? Um murro na mesa. Ou se você preferir, tem gente chamando aí de Godzilla, o tal de menino, pra você ter uma ideia. E se isso acontecer, pode ser o evento mais forte da história moderna, se isso se confirmar. E como é que eles medem esse negócio de 2 graus aí, né? Vai lá e põe um termômetro na água. É isso aí. Nessa região específica, no meio do Pacífico, cheia de boia e satélite, é um pouco mais avançado que um termômetro, né? Certeza. Em que a temperatura da água é medida o tempo todo. Quando a média de vários meses fica bem acima do normal, acende o alerta amarelo. E a história ensina pra gente que vale muito a pena ficar de olho, porque os grandes El Niños do passado, como o de 97 e 98, como também os de 2015 e 16, eles vieram junto com alguns dos anos mais quentes já registrados, com enchente, seca, incêndio em vários cantos do mundo. Tudo isso já aconteceu de verdade e está registrado na história. Mas por que é tão difícil
cravar a força do El Niño, não. Tem um negócio que você vai conseguir entender, ó. Quando a previsão fala pra você assim, ó, amanhã vai chover, você concorda que é diferente de falar daqui 2 semanas vai chover? Ah, vai daqui ficar mais difícil, né? Exatamente. Quanto mais longe, né, previsão de clima pra muitos meses pra frente aí erra bem mais do que previsão pra semana que vem. Então, quanto mais longe, mais nebuloso fica. Os próprios especialistas admitem isso na cara dura. Tem até um período do ano que os modelos ficam mais perdidos ainda. Olha como é difícil acertar, né? É como você tentar adivinhar o placar de um jogo. Quando começa, é mais difícil, certo? Agora tá acabando, a sua chance ali aumenta de acertar o placar final. Tanto que as odds, né, nas bets lá, elas mudam bastante. Muda bastante. Considerando isso também. Agora vem a parte que interessa aqui pra gente aqui no Dinheiro com Você. Afinal, é pra isso que você é inscrito aqui, não é verdade? É isso aí. Quem não inscreveu ainda, não inscreveu ainda. Não, Vou ficar esperando aqui agora. Ah, e o sininho? Vou esperar. Aí, beleza. Agora foi? Como que o calor do Pacífico chega no seu bolso? É mais simples do que parece, tá? Clima ruim estraga o quê? As lavouras, né? E lavoura estragada é menos comida. Menos comida com a mesma fome, o que acontece? O preço sobe, né? É, alimento sobe e escassez também. Exatamente, ele dispara mais ainda, porque a gente já tá vendo esse aumento aí no preço dos alimentos, que a guerra tá rolando, que impacta no preço do petróleo, que impacta no diesel, que impacta no frete, e por sua vez impacta aí no preço do seu supermercado. Exatamente o que mostrou a prévia da inflação do mês de maio, né? Agarra as calças aí, meu amigo. Lembra lá do café, Bruno? A gente fez vídeo aqui também, né? Fizemos, sim. Entre meados ali de 2023 até o começo do ano passado, o preço do café subiu quase 170%. Quase triplicou, meu amigo. Sabe por quê? Geada, seca, calor demais e aí acabou castigando as lavouras. E aí você imagina que a sua família gasta ali, digamos, R$200 por mês com café e arroz, por exemplo. Se o clima empurra esses itens só 15% para cima, só, né? São R$30 a mais por mês, R$360 no fim do ano. E você não trocou nada do que você pôs no carrinho. É a mesma compra, mas com a conta maior. É, vai somando isso com carne, com exatamente gasolina. Isso. Perfeito, Bruno. É o aumento mais traiçoeiro que existe, né? Porque não tem nem Pacífico aqui no nosso litoral, né? Mas é você que paga o boleto. E aí você pensa no acumulado ali ao fim do ano, igual o Brunão falou. Se a sua compra de mercado, que era R$1.000 por mês, se ela for para 1.150 num ano ali de clima ruim, são R$1.800 a mais no ano saindo do seu bolso. Isso poderia ser uma viagem para sua família ou um bom aporte ali na sua carteira, indo embora só por causa de chuva fora de hora. Então o café foi só um exemplo, né? O mesmo vai valer para o arroz, para o feijão, para a carne, para o tomate. O agro, ele responde por uma fatia enorme da nossa economia e da nossa mesa. E quando ele espirra, é o seu supermercado inteiro que pega pneumonia. Tem outra coisa também, energia elétrica, né? Porque vai esquentar, a gente acaba usando mais ar-condicionado. Muito bom, Brunão. E em ano de seca forte, o reservatório das hidrelétricas baixa, né? E aí, para não faltar energia, tome-lhe termoelétrica aí, né? No seu lombo, que é bem mais cara, e o resultado é bandeira vermelha e a sua conta de luz mais salgada no fim do mês. Foi exatamente o que aconteceu no El Niño de 2023 e 2024, inclusive. Ou seja, o mesmo fenômeno te cobra 2 vezes, uma no caixa do mercado e a outra na fatura de energia. E a origem dos dois aumentos é a mesma, né? A água esquentando lá longe de você. E agora eu quero te mostrar o tamanho do estrago que um evento desse causa de verdade. E aqui a parte que me dá mais raiva, eu preciso confessar pra você também, né? Você lembra lá, eu estive lá semana passada, né? Você lembra das enchentes do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? Aquilo teve influência de quem? Do El Niño, cara. O prejuízo chegou a quase 89 bilhões de reais, quase 10% do PIB gaúcho. Tem reportagem aí que fala em 2% do PIB brasileiro inteiro, mas isso aí já tá exagerado. Mais de 2 milhões de gaúchos afetados. E aquele El Niño de 23 e 24, que fez todo esse estrago que eu te contei, foi classificado pelos cientistas como forte, nem chegou a ser super, Bruno. Nem é o Godzilla ainda. Nem é o Godzilla. E não foi só no sul. No mesmo ciclo, o Brasil viveu a maior seca em 70 anos. Mais de 80% das cidades do Brasil enfrentaram algum grau de estiagem. Foi rio secando na Amazônia, queimada no Pantanal e dificuldade para transportar grão e combustível por todo o país. E aí entra o jogo que eu sempre denuncio aqui no canal, né? Quando a tragédia bate na porta, quem aparece como salvador? Quem devia ter protegido, né? O governo ali com um pacote de bondades bilionário de socorro. Abre a torneira. Fica bonitão na foto, né? Todo mundo aplaude. Só que esse dinheiro não cai do céu, né? Sai de você, né? De imposto que você paga, ou sai de dívida que o país inteiro vai ter que pagar depois. E sai também daquela velha conhecida que rouba o seu poder de compra sem pedir licença
a inflação, é tudo no nosso. E olha como a roda gira contra você. Comida cara vai empurrar a inflação para cima. O mercado já está projetando a inflação fechar esse ano em mais de 5%, ou seja, acima do teto que o próprio governo definiu, que é 4,5%, né? O limite superior do teto aí. Olha no gráfico azul como a coisa vem piorando as estimativas, né? Com a inflação teimosa, o Banco Central mantém os juros lá em cima para tentar segurar os preços. E a Selic, que é a taxa básica de juros do país, hoje está em 14,5% ao ano. E o juro alto tem dois lados. De um, ele vai encarecer o seu financiamento, do seu cartão aí, do crédito da sua empresa. E do outro, para quem investe direito, abre sim uma oportunidade que já eu tenho que falar dela para você. Mas agora eu preciso ser honesto com você, porque aqui não é canal de ficar gerando clickbait, terrorismo aí para ganhar clique fácil não, tá? Tem muita gente nas redes aí vendendo que o mundo vai acabar, Bruno. Isso é verdade. Seca total garantida, caos garantido, fome garantida, e os próprios cientistas estão pedindo calma. A meteorologista lá do CEMADEM, ela falou com todas as letras que ainda é cedo pra gente cravar um super El Niño. O que existe é uma probabilidade alta, sim, de El Niño forte, e a intensidade real só vai ficar clara de verdade nos próximos meses. Eu acho que o problema é que tá cada vez mais frequente, né? Exato. Tá cada vez mais sensível, né, o clima, né? Perfeito, mas tem dado ali que também nos deixa um pouco mais aliviados. Quer ver qual? Eu faço questão de mostrar, inclusive, porque esconder seria enganar você, coisa que a gente não vai fazer nunca. A Conab, que é o órgão que acompanha safras, ela projeta uma colheita recorde de café para 2026 e 2027, quase 67 milhões de sacas. Com a chuva ajudando as lavouras, o preço do café já começou a recuar, caindo quase 25% em relação ao começo do ano. Eu quero ver você nos comentários escrevendo aqui se essa queda aí chegou no seu carrinho do mercado ou se caiu para cima, né? O Bruno tá dizendo assim, eu nunca nem vi. Nem vi. Mas o meu ponto é, o clima quando não atrapalha pode até jogar a favor de vez em quando. Então a regra aqui é de sempre, a gente vai se desesperar com calma. E sabe o que mais me incomoda nessa história? A conta cai sempre no mesmo lugar. Porque o político erra a previsão, ele não investe em prevenção, não faz a drenagem, não prepara a cidade nenhuma. Ah, isso aí dura mais que 4 anos, né? Exatamente, coisa que demora mais que 4 anos não é feita aqui no Brasil, infelizmente. Até porque a gente tem projetos de governo, não de país, né, mano? É isso. Quando a água sobe ou quando a seca aperta, aí o político some, né? E quem paga o pato é o pai de família que trabalhou a vida inteira para juntar um pouco que tem. E você repara no padrão, né? O dinheiro para prevenção, que era barato, ele nunca aparece, mas o dinheiro para o socorro depois da tragédia, que é caríssimo, sempre acha um jeito de sair. Aí é o político, é o governador ou o presidente passando de helicóptero, né? Aquela história que a gente já viu. É isso aí, né? Aparecer, né? É, essa hora aparece, né, mano? E é o remendo, né? Não adianta. É o remendo, exatamente, né? Até porque as vidas são irreparáveis, né? Exato. E o custo todo sai do seu bolso via imposto, via inflação, via gasto emergencial, que aí você acha que tem licitação, que as coisas são feitas, nem dá tempo, né, de fazer. E ninguém nunca te perguntou nada, você vai pagar essa conta. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla aqui no canal, né, meu amigo? Quanto menos você depende do governo para te salvar, mais seguro você está. Reserva no lugar certo, patrimônio protegido e também cabeça no lugar valem mais do que qualquer promessa de governo, que em ano eleitoral pior ainda, né? Beleza, mas o que fazer na prática então? Anota aí porque agora vem a dica de verdade aqui do jeito que eu faço para minha própria família. Primeiro que a gente falou, né, de reserva, monta a sua reserva de emergência, porque um evento climático desse aí mexe com o emprego, mexe com renda e também com o preço de tudo. Aquela história, eu costumo dizer, não, é muito longe você ter 6 meses, 12 meses de salário guardado. Mas o primeiro degrau de liberdade acontece na sua casa quando? Quando você tem 1 mês de salário suficiente para pagar o cartão de crédito. 1 mês. Porque a partir dali, meu amigo, você já começa a falar, pô, se der algum BO nesse mês eu tenho de onde tirar. É o primeiro grau de liberdade. Aliás, se você tirar um antes, é se livrar das dívidas, né? Porque não tem jeito de você correr com a bola amarrada no seu pé, né? A bola de presídio. Não, e quando você sente a tranquilidade, né, de ter um dinheiro guardado para qualquer tipo de emergência, é outra vida, né? Exatamente. E como a gente vai falar de investimentos, né, não é quem arrisca mais que vai ter mais dinheiro, e sim quem tem um dinheiro, tem uma reserva e está mais pronto para poder arriscar. Com juro de renda fixa 14,5% ao ano, pagando muito bem, olha esse exemplo aqui, ó. 20 mil reais num CDB, que rende 100% do CDI, vão render para você ali quase 2.376 no ano, já descontado o imposto de renda. Enquanto o dinheiro mofando lá na poupança vai te dar 2.030, são quase 350 contos a mais em um ano só. Em um ano o imposto de renda é mais alto, inclusive. Daqui a pouco vai ser maior ainda a diferença, né?
porque tem a tabela regressiva da renda fixa. Outra alternativa muito interessante para você considerar é o Tesouro Reserva, sabe? O novo título do governo que a gente falou para você nesse vídeo que tá aqui em cima. Também vale o conselho para você não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Em alguns cenários tem sim alguns ativos ligados a commodities agrícolas que podem se beneficiar se acontecer aí o tal El Niño, né? Dos preços mais altos, mas isso não é automático, porque aí fala, tem um Fiagro lá na bolsa, né? Tipo os fundos imobiliários versão agro. Eles podem sim se beneficiar, mas tem risco de crédito, tem inadimplência, tem safra, concentração, liquidez. E as empresas de alimento na bolsa também podem ganhar ou perder, depende de custo, de margem, de capacidade de repassar para o consumidor também, né? Então um ponto aqui é diversificação, não é você apostar de olho fechado no agro também não. E tem um título público feito sob medida para essas horas também, o Tesouro IPCA, que ele corrige pela própria inflação e ainda paga um juro para você por cima. Aconteça o que acontecer com os preços, seu dinheiro sempre vai acompanhar em vez de derreter. Só que o jogo desse título é outro, você tem que comprar só com o dinheiro que você pode travar até o vencimento. E dá até para ganhar bem mais do que o prometido pelo governo para você, se você souber usar direito. Deixei aqui para você entender depois. Mas não vai tomar decisão no susto, tá? Essas manchetes aí de catástrofes são feitas para te assustar, sabe? E frequentemente te fazem agir errado. Quem vende tudo no desespero costuma vender no pior momento e perder dinheiro. E tem um quinto ponto que é um dos mais importantes: dá uma revisada no seu orçamento agora, antes do aperto, né? Não espera a água baixar para ver quem tá nadando pelado não, né, Bruno? Você sabe de cabeça aí quanto que a sua casa gasta com comida, com energia todo mês? Se você não sabe, meu amigo, você não controla. Então anota aí tudo por 2 ou 3 meses, aí já dá para você enxergar ali onde que dá para blendar. No final das contas, o tal super El Niño aí pode vir com tudo, sim, pode vir mais fraco, ou pode até passar batido quase. Ninguém aqui tem bola de cristal, a ideia não é prever o futuro. E quem tá prometendo certeza para você, com certeza está tentando te enganar. O que você controla de verdade é o seu lado da mesa, né? Reserva feita, bundinha na parede, como se diz aí no linguajar técnico de investimentos, carteira diversificada, cabeça fria e cada vez menos dependência do governo para te socorrer quando a chuva apertar. Enquanto eles discutem o clima lá na TV, é a sua família que vai pagar a conta no mercado todo santo dia. Para você entender como é que você faz para proteger o seu dinheiro ali com dólar, com ouro digital, como você faz para comprar, como faz para guardar, quais são as carteiras, é esse vídeo aqui que você tem que assistir, tá aqui do lado, eu te espero lá.